Oi, pessoal! Estamos de volta para a nossa terceira temporada do Papo com Fado. O verão passou, a gente voltou com tudo para estúdio, a gente estava com saudade, fizemos umas gravações ao ar livre na segunda temporada de verão, mas estamos nós aqui de volta, né, Ticiane? Gravar ao ar livre foi incrível, aprendemos muito, uma experiência inesquecível, mas eu estava com saudades do estúdio, desse climinha de estúdio. E da equipe maravilhosa também, né? O pessoal da Abelha Digital. Que sempre recebeu a gente com carinho aqui, né? Verdade. Aí é verdade de novo. Mas eu quero agradecer mesmo assim o pessoal lá da Externo 7800 Productions, que auxiliou a gente nessa missão aí ao ar livre do nosso verão, que infelizmente foi embora, né? Agora, antes da gente começar, gente, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar as notificações e ajudar a gente a continuar aqui trazendo informações. Bom, e o tema de hoje é aquele que todo mundo gosta de saber, né? Vamos falar de relacionamentos, sexo, desejo, química, tesão. Calma, Tícia. Fiquei empolgadinha. Eu tô vendo, mas vai tomar uma água que por enquanto eu vou falar do fado. Tá bom. O fado de hoje foi escolhido pela nossa convidada, chama O Meu Amor. Na verdade, é uma música de Chico Buarque, mas na voz de Carminho e Antônio Zambujo. Vem cá, Carminho, hein? Pois é, né? Estamos assim, ó. Carminho, a gente Só estava da lá Carminho. com ela esse final de semana. Arrasamos ao lado dela, maravilhosa. Que voz. Peito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, a minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Para conversar com a gente sobre sexo, relacionamentos, temos uma convidada especial. Ela é psicóloga. Alguém te ensinou a falar esse P, né? Sexóloga, terapeuta sexual e autora do livro Desejos. E, além de tudo, uma amiga e uma parceira. Anne Marques. Bem-vinda! Lindona ela. Agradecer, obrigada. Tá com um look maravilhoso. Em homenagem a vocês. Um look bem Olha lá, desejante. tem vários corpos de mulheres. Maravilhosa. Ela veio temática. Eu vim de coração também, Eu tá? vi, eu vim dei com uma olhada coração, quando virou assim. Ai, você veio de coração. Vim. Já que a gente tá falando disso tudo, eu falei, vou vir com o meu coração. Eu vim só com o meu carisma mesmo. Eu vim com muito desejo. Sério. Gente, a Anne é uma amiga querida de muitos anos lá do Rio. A gente normalmente costuma falar muito de histórias de brasileiros que fixam residência aqui em Portugal. Ainda não é o caso da Anne, mas eu tenho certeza que logo, logo ela estará aqui conosco. Mas ela não deixa de ter uma história também com Portugal. A irmã dela mora aqui, é nossa amiga também. E Anne vem de uma família portuguesa com certeza. Fala aí, Anne. Muito, muito. Na verdade, eu acho que eu sou mais hoje portuguesa do que brasileira. Eu me identifico muito mais, assim, isso foi se transformando, né? Meus pais são portugueses, avós portugueses, então, assim, toda a minha história, né, ancestralidade vem daqui. E no início, quando eu era mais nova, eu, assim, gostava de Portugal e tudo, mas ao longo, né, da adolescência para a fase adulta, não era tão chegada. E depois eu fui me identificando muito. Então, assim, eventualmente eu venho para cá e gosto do país, gosto, né, de estar aqui. E eu falei, eu acho que eu sou muito mais portuguesa. E quando eu vi, né, o podcast de vocês de fado, eu hoje, sinceramente, assim, fado eu acho que retrata muito quem eu sou, né, em todos os sentidos, assim, do sentir, né? E aí, como psicóloga, faz muito sentido para mim, né, a questão do fado e a história dentro de Portugal, porque o fado, apesar de não ter sido criado em Portugal, eu fui bem a fundo nessa pesquisa, porque me encosto muito, é de Portugal. Quer dizer, quem apareceu, quem mostrou o fado, né, foram os portugueses. Então, a minha história tem muito sangue. Eu acho que Portugal retrata muito também quem eu sou. Então, a minha história, meus pais são, e eu tenho muito orgulho
desse país, apesar de ainda não morar aqui. Ainda. Não, mas isso aqui foi uma armadilha mesmo. Que a gente já tá tudo combinado para já você vir morar, entendeu? No final, você já praticamente... Tem que avisar a família que ficou Não, lá. mas nós já avisamos. Já tá tudo, já foi tudo planejado. Logo, tá? logo ela vai estar aqui. Mas é interessante você falar essa questão do fado com o desejo, sexualidade, sentimento, de tratar desses assuntos que são tão sensíveis. Eu, esse final de semana, falando aqui, brincando com a Tícia, que a gente foi assistir um show intimista da Carminho. Nossa. Que a gente teve esse privilégio. Que privilégio. Você escutar a paixão com que ela coloca ali, né, a voz e prestar atenção na letra, entender em que circunstância aquilo tudo foi escrito, é muito apaixonante. E eu falei, inclusive, essa semana nas redes sociais, que quando eu era criança, eu tinha uma sensação do fado ser triste. E minha irmã chorava quando meu pai ouvia em casa. E não queria, pedir para tirar. E hoje em dia a gente acabou, até por conta aqui do programa também, a gente foi, né, investigando, tentando entender. E hoje é uma música que me agrada. A gente sai, inclusive, eu já para ouvir fado. Eu, assim, fado na minha vida veio há menos tempo, né, do que eu me entendo como filha de portugueses. Mas, assim, meu avô canta até hoje. Vai fazer 98, agora dia 12. E ele cantava em Portugal. Meu avô, ele fazia teatro musical em Portugal e cantava fado. Então, eu ouvia fado pela voz do meu avô. E eu achava muito sofrido, mas ao mesmo tempo tão lindo, né? Então, eu acho que tem esse elo. E hoje, para mim, fado é sexualidade. Fado é mostrar o que se sente sem receio de se falar o que se sente. Então, assim, tá muito claro para mim o que é fado. E eu também tive com a Carmin, cara a cara, no Rock in Rio, no Dia das Mulheres. E, assim, ela exala paixão, ela exala amor pelo fado e pela vida. E isso foi encantador, assim. Eu entendo o que você estava falando. É muito lindo. Mas vamos lá, conta a sua trajetória aí, como é que você decidiu se especializar em sexologia, terapia sexual e escrever o livro depois. Sim. Bem, eu sou psicóloga. Essa profissão, na verdade, não é minha primeira profissão. Eu sou administradora, mas sempre quis fazer psicologia. Mas meus pais, né, como imigrantes para o Brasil, não tinham muito estudo e achavam que psicologia não cabia para mim. Depois a gente pode perguntar para eles. E eu acabei fazendo administração, mas dentro da administração, é lógico que eu enveredei na década de 90 para quê? Para recursos humanos. Então, eu sempre trabalhei com pessoas e rodeada por psicólogos, né? Então, eu trabalhava com treinamento, desenvolvimento, eu sempre na fala, né? Sempre buscando estar esse contato com as pessoas que eu amo. Apesar de, às vezes, a gente, né, fala, será? Poxa, essa pessoa está agindo legal ou não? Mas eu sempre amei pessoas e estar com pessoas. E aí, foi passando a vida, sempre trabalhando com isso, mas a psicologia sempre ali. E há simplesmente 4 anos que eu me formei. Então, eu sou uma jovem psicóloga. Aí o pessoal que fala que é tarde para recomeçar. Exatamente, eu fiz questão de falar isso, porque as pessoas falam, mas, né, você já, só 4 anos? Pois é. Eu decidi, né, a faculdade foram 4 anos e meio, porque eu já era formada, e aí eu fiz a psicologia. Só que o que acontece? Eu não tinha tempo a perder. Na verdade, eu queria, né, vamos correr, vamos fazer. Então, eu fiz a minha faculdade junto com a minha especialização. Então, eu me formei com a especialidade ao mesmo tempo que eu finalizei a pós-graduação. Então, eu fiz a psicologia, fiz a pós em terapia sexual, que me dava, né, a formação como sexóloga. E depois eu ainda continuei e sou educadora em sexualidade. Então, eu fiz 2 formações. E da onde que surgiu, né? A psicologia é uma paixão desde sempre. E a sexologia veio porque eu acredito que a sexualidade, que não é só sexo, né? Faz parte, a relação sexual da sexualidade, é a vida. Então, a sexualidade, eu sempre explico de uma forma muito simplista. São as relações. Então, vocês imaginem um triângulo. O primeiro vértice da ponta é a relação consigo mesmo. Se eu tenho essa noção e olho para mim e busco meu autoconhecimento ao longo da vida, porque não é assim, eu vou ter uma boa relação com outras pessoas, seja ela afetiva, sexual ou não, e com os meus sentimentos. Então, essa pirâmide, que eu digo tríade, é o que representa, de uma forma bem simples, a sexualidade. Que é como eu me apresento no mundo e como eu me relaciono no mundo. Seja comigo, com as outras pessoas e com o meu sentir. Então, isso me apaixonou.
E aí, como dentro da psicologia eu trabalho com os sentimentos, nada mais do que trabalhar com a sexualidade. Então, acaba complementando, né? Então, daí que vem essa paixão. Bom, agora vamos falar sobre relacionamentos. Que é algo que me toca muito, porque eu tenho muitas experiências. Eu tenho lugar de fala. Fale. Mas eu queria... o que você acha que define as relações hoje em dia? Assim? Porque eu tenho a sensação que as pessoas perderam a noção do que é se relacionar com o outro. Fica tudo meio... eu não sei, eu vejo as relações assim... como é que eu posso dizer? Até tem uma escritora, tem uma terapeuta que fala dos vínculos fantasmas, sabe? Sim. E eu até fiz uma pesquisa, achei bem interessante a colocação dela. E é essa sensação que eu tenho, desses vínculos fantasmas. E que tá faltando um pouco essa consciência do que é uma relação. Então, queria que você falasse um pouquinho. Como é que você vê o relacionamento hoje? Sabe, Tícia, assim, aquela frase que todo mundo ouve, né? Relacionamento é difícil, né? Relacionamento afetivo sexual, né? Relação amorosa, vamos dizer assim. E eu concordo com você nessa questão de não ter essa conexão. Então, acho que a palavra que eu sinto hoje nas relações é uma ausência de conexão. Por quê? Porque você olhar para o outro e lidar com as diferenças, porque existem, certo? Ninguém... Sabe aquela história do Fábio Júnior, que eu adoro, mas... a tampa da panela, metade da laranja, minha alma gêmea. Na verdade, a gente foi... E aí, falando um pouco de história, nós fomos meio criados historicamente dentro das relações amorosas como isso, como uma complementariedade. Ou seja, na relação você tem que achar o que é a sua outra metade. E, na verdade, se você olhar como uma parceria, como uma conexão, aí sim iriam deixar menos de existir essas relações fantasmas, essas relações volúveis, né? O tal de ghosting, né? Que você começa e, de repente, a pessoa, puf, igual fumacinha de filme, né? Então, assim, o que eu acredito hoje em relacionamento? Eu acredito que a ausência de conexão, ela acaba sendo muito latente hoje em dia nas relações, porque não se percebe que o outro é diferente e que é importante você lidar com essa diferença a partir do momento que você busca uma parceria. Então, é mais fácil fugir ou não estar inteiro do que você trabalhar. Porque isso demanda. Sim. Demanda, sabe, tempo, carinho, amor, tranquilidade, leveza, né? Então, eu percebo que hoje, principalmente se a gente for ver nos jovens adultos, né? A geração Z, para se manter uma relação, se torna, às vezes, muito mais difícil por isso. Eu quero tudo rápido, eu quero que tudo resolva rápido, eu quero, né, que eu vejo até minha filha que está namorando, né, na relação ela gosta e tudo, mas ela questiona muito sabe assim, mas mãe, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ela gosta. Então, assim, e ela está investindo nesse gostar, né? Então, isso. Mas aí parece que para essa geração mais jovem, e eu acho até que os mais velhos que estão em busca de novos relacionamentos também acabam entrando nisso. Como você disse, assim, o trabalhar é que nem a gente educar filho, né? Você repetir 500 vezes que não pode botar o dedo na tomada, dá trabalho, sim, né? Mas você tem que fazer, é um ato de repetição. E você trabalhar uma relação também é uma construção diária, de você estar sempre investindo, ajustando naquilo onde você queira ou não, que funcione de outra forma, falando dos seus desejos, das suas vontades, né? Acertando os ponteiros ali para o casal. E eu vejo isso em todas as áreas dessa geração mais nova, no trabalho, nos relacionamentos de amizade, afetivos, né, de companheiros e tudo, e que acaba também passando para essa geração mais velha, na faixa dos 40, que também está em busca de refazer sua vida, de encontrar um novo parceiro, mas que também não tem essa paciência. Sim, não, e você está certíssima, sabe? Porque a base da relação, além da conexão, de você buscar essa troca da conversa, é você se comunicar. Então, o que a gente percebe? Vamos falar na minha faixa, né? Assim, vamos lá, de 40 para cima, né? 50, que está buscando, e eu atendo muitas pessoas em relacionamento. O que elas têm me trazido muito na clínica? É isso, da pessoa não querer
sabe assim, não quer conversar. Não Ela quer ter uma tudo conversa pronto. difícil. Exatamente. Não quer. Não quer falar, olha, poxa, que legal, foi ótima a química, por exemplo, no sexo. Mas eu, por exemplo, no dia a dia, eu gostaria de repente, a gente conversar, se encontrar tais dias. Não. E aí fica muito naquilo que eu falei do imaginário, né? Que é, não, eu não vou falar, porque se eu falar, a pessoa não vai gostar. E como a gente está falando do início da paixão, é conquista. Então, eu me mostro da melhor forma possível. Só que... Isso não dura. Não dura. Não dura. Não dura. Esse não personagem dura. não Não fica. dura. Não E dura. a conversa difícil, ela é necessária até para você construir um relacionamento saudável, assim. Ela é necessária, só que tá difícil. Ninguém tá entendendo isso. Tá tudo... Eu acho que a grande dificuldade vem do que eu falei logo no início, que é você quer uma conexão bacana, uma parceria, em que, lógico, que inclui momentos também não tão agradáveis, mas inclui, sabe, da entrega de conversa, de parceria, de conversar, de uma amizade também, né? Porque uma relação afetiva sexual, ela é amizade, né? É troca. Por isso que essa coisa da tampa da laranja, né? Meu Deus, metade da laranja, a tampa da panela, ela é lindo na fantasia, né? Porque não é assim. Né? E importante, por isso que eu falei do vértice da sexualidade, a individualidade. Isso é fundamental para qualquer relação. Então, se você está falando da individualidade, a individualidade ela pode se tornar uma complementariedade, que é uma palavra que eu falei que as pessoas buscam, de uma forma muito mais ativa. Mas o quê? Comunicando. Sim. Então, assim, a pessoa não quer uma conversa difícil. A pessoa, ela quer o quê? Tudo lindo. E essa geração mais nova e a própria geração que tem mais experiência, que já teve um casamento, uma relação mais duradoura e tal, fica nesse receio. Porque o que eu faço? Né? E é isso, falar. Por que a gente tem medo de falar o que a gente gosta numa relação? Por que a gente tem medo de dizer, olha, poxa, eu tô afim de você. Mas por quê? Porque a pessoa vai fugir? Né? Principalmente essa faixa dos 40 e poucos, né? Dos 50 também foge. Eu sei. Tem a galera de 50 fugindo. E aí a gente vem, né? Não existe uma resposta pronta, Tícia, mas tem o seguinte, seja você dentro do teu querer. Seja sim. você, né? Sejamos nós mesmas dentro do nosso querer. Por isso, o desejo, que eu ainda não falei. Não, mas tem uma parte do seu florelha. Calma aí. Segura essa emoção. Mas então, assim, a gente estava falando dessa questão dessa imaturidade, né, na forma de comunicar. E você acha que tem alguma coisa relacionada também com a nossa tecnologia hoje, essa coisa do virtual? Eu acho que o virtual ele tem um ponto muito positivo, né? Eu vou falar primeiro dos pontos positivos, que é você poder ter um primeiro approach, né? Uma primeira conversa. Mas, ao mesmo tempo, ali não tem entonação, ali você pode ser quem você não é, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu atendo, que é uma pessoa muito tímida, e que a gente vem trabalhando, que os aplicativos são um canal em que ele pode se sentir mais confortável, porque para ele a fala é mais difícil, né, ao vivo, e ele tem conseguido trabalhar, porque até no aplicativo já era difícil para ele. Então, assim... Eu tô falando um lado positivo, né? Agora, o lado negativo é justamente isso. Essa coisa mais não tão de entrega, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o aplicativo ele faz essa facilidade, por exemplo, para uma pessoa que não vai sair num bar e vai chegar perto de alguém ou numa festa e chegar, tem também isso, né? Dessa coisa do... mas eu não vou ficar ali falando muito, eu vou... Ou então aquele by the book, né? Sai do aplicativo, vai pro WhatsApp, aí do WhatsApp... vão marcar, aí você não quer já ghosting, aí volta um ghosting, que hoje o ghosting virtual, antes eu queria do que você encontro, mais falasse um ainda. pouquinho sobre isso, a diferença do ghosting e do vínculo fantasma. Qual é a diferença? Então, vamos lá, eu vou ver se eu falo bem do vínculo, porque do ghosting eu tô mais ativo. Bem, o ghosting nada mais é do que você tá conversando com alguém, seja virtualmente ou até você já... Né? As pessoas já tiveram um encontro presencial, já tiveram até mesmo, né, um contato físico e a pessoa, de repente, some. Ou seja, não responde mais no WhatsApp, não atende telefone, sumiu. O vínculo fantasma é quando você já cria um vínculo. Na verdade, não vou falar namoro ou relação, mas você já tem um vínculo e, de repente, essa pessoa... que aquele é um compromisso. Exatamente. Tem um indício. E aí vai... aos poucos, evaporando. Não é... O ghosting é pim, de repente.
O vínculo fantasma é como se você fosse notando que a pessoa estava lendo isso até, por acaso, ontem. Você vai, e me desculpa se eu não estiver falando tão detalhadamente, mas assim, de uma forma mais... Você já está sentindo que a pessoa... vamos sair? Hoje eu não posso. Então, é um vínculo fantasma, mas que já vai se desconectando. Se desconectando, entendi. E desconecta. Não, eu sei. Por acaso eu sei. Agora, Anne, quais as consequências... Agora, isso é importante, né? Quais as consequências de uma pessoa que passa por uma situação dessa, por uma experiência ruim dessa, do ghosting ou do vínculo fantasma? O que sobra para essa pessoa? Tem cura? A vítima desse... Tem, na verdade, eu nem vou colocar como cura, né, Ana Lu, mas tem justamente voltar para si. E eu não tô falando muito, eu venho lendo muitas pessoas falando assim, essa coisa do amor próprio, né? Então você fica muito... Não é isso, olha para si. Você gostaria de ter uma relação com alguém que fez isso com você? Mesmo amando, mesmo tendo desejo? Então, acho que é o primeiro ponto. Isso é simples? Não é. Né? Porque se eu gosto, eu sinto... Como é a minha comunicação, eu sempre falo, né? Dentro do existencialismo, que é a minha linha na psicologia, eu tenho o meu sentir e o meu racional. E tá ligado, tá? É como se tivesse um fiozinho. Às vezes eu quero esticar pro racional, às vezes eu quero estico pro sentir. Nesse caso, num ghosting ou num vínculo fantasma, você vai estar sempre aqui. Né? Então, aqui. Então, no sentir. Eu puxo um pouco mais, eu aproximo mais desse racional, né? E trago justamente um pensamento que às vezes é difícil sozinho, por isso que existe terapia, por isso que existem questões terapêuticas, né? Como buscar um esporte, sair com os amigos, né? Para que possa falar. Então, acho que o primeiro ponto que eu diria, né, para alguém que sofreu, fala, não guarda, não represa isso dentro de você, né? Esse sofrimento, essa tristeza, fala, se coloca. E não é falar mal da pessoa, sabe? Que também pode ser, mas Fala o que você está sentindo. Porque, realmente, né, se a gente for ver, por que fez isso comigo se estava tudo tão bem? Eu não vou ter essa resposta, a não ser que essa pessoa fale. E, às vezes, e eu posso falar isso na clínica, às vezes a pessoa fica remoendo, tentando achar a resposta do outro. Que ela não tem controle, né? Exatamente. Busca a resposta em você. E aí, lógico, evidente que isso é um processo, que cada um vai lidar de uma forma diferente, no tempo diferente, para que ela possa, né, a pessoa se olhar e ver, poxa, ok, doeu pra caraca, né? Doeu muito, mas eu sei o que eu quero. E isso faz parte do autoconhecimento. Então, é um processo. Então, vai acontecer gols, vai acontecer, às vezes as pessoas ficam frustradas, porque a pessoa, igual, né? Eu te amo, eu gosto muito de você, mas a gente não dá certo, né? Igual agora, eu tenho uma grande amiga da corrida, que a gente foi caminhar e ela ficou falando, pois eu conheci, né, uma pessoa, e essa pessoa simplesmente estava tudo bem, tá? De repente falou, olha, não vai dar certo. Aí ela, mas como assim? Não, porque eu quero fazer tal coisa no futuro. Blá, blá. Gente, futuro, 5 anos pra frente, isso é um plano, a pessoa já estava planejando. E você não vai poder me atender. Como é que... Entende, é isso? A gente não vai entender o outro, né? A gente não vai entender o objetivo do outro dentro do querer numa relação. Mas seria muito bom que eu entendesse o meu, né? Para que aí sim pudesse passar para o outro. Então é isso. Não sei se eu acho que eu respondi vocês, né? Agora vamos falar de amor. O que é o amor? Precisa de coragem para aprender a amar e ser amado? Você acha que está faltando coragem nas pessoas hoje para encarar esse sentimento? Sabe, Ana Lu, eu acho que falta... Na verdade, eu não diria nem que é falta. Eu acho que existe muitas pessoas, elas nos magoam, né? Afetivamente falando. Seja numa relação amorosa ou não, né? De amizade, profissional. Então, assim, eu acho que a ausência de coragem, ela vem muito do que a pessoa viveu. Das experiências pregressas, né? E então, assim, o que eu percebo do amor? Primeiro, assim, amor, quando se fala em amor, ele é universal. Mas cada um sente de uma forma diferente, né? Então, cada um almeja o amor de formas diferentes, né? E a gente vem, mais uma vez, de uma cultura, né? Em que o amor são aqueles filmes lindos, né? Hoje mesmo, vindo pra cá, eu vi um filme maravilhoso. Que eu até esqueci o nome, mas depois eu posso botar. Que é, agora, recente, sobre amor, sobre destino, né? Para quem vai ler como destino, né? De encontro. E em que
que eles mais queriam não ficar juntos. Não vou dar spoiler. Mas, assim, é isso. A gente quer ter relações boas, né? Afetivamente boas, intensas e de entrega. Só que não se esqueça, pelo menos eu vou ter nessa relação uma outra pessoa. E essa outra pessoa também, né, quer ou não quer. Tem as expectativas dela. Tem as expectativas dela. Então, assim, o amor é algo que ele precisa ser vivido, sentido e acolhido. E acolhido, né? Ou seja, você precisa perceber que o amor... E aí não vou fazer aquela frase, se ame, não é isso. É importante, mas nem sempre a gente olha, acorda no espelho e, né? Ai, tô me amando, eu me amo, eu me amo. Eu fico bem irritada quando a pessoa vem com essas frases assim, sabe? Sei, frase feita. Fico muito irritada. Isso eu acho que, na verdade, eu acredito muito, eu trabalho isso muito com meus pacientes, assim, você precisa se conhecer para você lidar com os seus, né, o seu lado Superman, Mulher Maravilha, o seu lado Arlequina e Coringa, né? Agora vai ter o filme, inclusive. Então, assim, porque nós não somos a perfeição. Então, assim, e o que é perfeição, né? É a mesma coisa que o amor. O que é amor para mim, né? O amor, se eu for fazer essa pergunta, eu fiquei pensando muito nisso, o amor é algo que me preenche. Me preenche de quem eu sou, né? Que bom que outra pessoa pode partilhar e estar junto comigo nesse amor. Se não, né? Vamos viver, vamos experienciar. Falta coragem, Ana Lu. Agora vamos falar de dependência emocional. Isso é um assunto sério, né? Eu só tô trazendo o assunto gatilho pra mim. Muito. Tá fazendo terapia. Tô fazendo uma terapia aqui. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a dependência emocional e como identificar essa dependência emocional. Sim. Vou falar assim, a dependência emocional é algo que hoje em dia eu tenho percebido muito, né? E vem de encontro com todas essas situações que a gente falou, que as pessoas vão tendo, né, experiências afetivas. Aí é ghosting, né? Vínculo fantasma. É você não... Por exemplo, você entra no aplicativo, a pessoa... Poxa, eu acho que deu tudo certo. De repente, a pessoa não dá uma continuidade. Que aí eu nem vou falar que é um ghosting. Ela até fala, mas, né? Então, assim, a dependência emocional, eu digo que é algo que é importante ser percebida. E tem pessoas que não conseguem visualizar como dependência emocional. Que é justamente você acreditar que aquela pessoa, ou melhor, vou reformular, que sem aquela pessoa você não consegue viver a sua vida. E aí a dependência emocional ela vai preenchendo um espaço em que você não consegue, que vai afetando outras instituições dentro da sua vida. Então, assim, o seu trabalho, a sua família, né, o seu lazer. Por quê? Porque você precisa naquela pessoa para você se sentir bem, né? Eu, na clínica, eu tenho uma paciente, eu trabalho também com dependência química, e dependência química é uma compulsão, e dependência emocional é uma dependência, né? Então, a gente está falando aí de compulsão, tá dentro né? Apesar de a gente não estar falando de uma questão ainda de um transtorno, mas pode gerar transtornos, né? Uma dependência emocional, ela pode te levar a depressão, ela pode te levar a uma dependência química, muitas vezes, porque aí você, né, quer sair daquilo. Então, quando a gente fala dependência, é você estar imerso e achar que é emocional, que aquela pessoa é que te dá o prazer pra vida, pra tudo. Então, assim, como lidar com isso? Acho que o primeiro ponto é igual à dependência química. É você compreender que você está vivendo aquela dependência emocional. Que aquilo é uma dependência emocional e que não está te fazendo bem. E eu diria que é muito difícil, às vezes, a pessoa enxergar. Porque quando a gente fala de dependência, a pessoa fala, não, eu consigo sair disso. Uhum. Não. Não é isso, não. É igual toda dependência, igual toda dependência. Do álcool, das drogas. Tudo. Não. Então, quando você enxerga, eu fiz até uma live em que a minha filha mais velha falou de dependência emocional, que ela teve um namoro e ela falou, e não foi combinado, foi lindamente, assim, bem colocado. E ela falou, eu estava fazendo tudo por ele. Pra ele, não era pra mim. Né? E mais uma vez, eu não estou falando de uma visão egoísta, você tem que fazer tudo pra você. Não é isso. É parceria. É um equilíbrio. Exatamente. Então, a dependência emocional é muito importante, primeiro, que ela seja percebida. Se você perceber, buscar auxílio, né, na psicologia, na psicoterapia, para que você possa, sim, trabalhar e lidar com esses sentimentos que reverberam diante da dependência emocional. Senão você vai entrando e só aquela pessoa que te completa.
Agora eu vou te puxar aqui um assunto que é o tal dos relacionamentos tóxicos, abusivos. Eu não sei, a minha sensação hoje é que tudo é tóxico e abusivo. Sim. Desde que não seja aquilo que você quer, tudo passou a ser tóxico e abusivo. E na boca da geração dos 20 e poucos anos, isso é um lema para tudo. Seja para relacionamento com pai e mãe, com namorado, com irmão. Você é tóxico. Você é tóxico. Então, todos somos tóxicos, né? Porque em algum momento a gente vai desagradar alguém. Como é que é isso? Nós somos tóxicos às vezes. Mas vamos lá, vou explicar a diferença. Uma relação tóxica, né? Qualquer relação, tá? Não só afetiva, sexual, é uma relação em que a pessoa, ela acha que está ajudando o outro na visão dela, né? Então, assim, vamos falar de filho, né? A gente, olha, não faz isso aqui porque a mamãe já tem experiência para isso. E ele, você está sendo tóxico, não está deixando eu decidir. Então, assim, o tóxico, ele faz buscando, acreditando que está ajudando o outro e sem perceber que está sendo tóxico. Faz porque acredita no melhor. Então, assim, estou fazendo pelo seu bem, né? Então, numa relação afetiva sexual, acontece muito essa questão tóxica, tipo assim, não faz determinada coisa porque você vai se prejudicar, alguma coisa. Ou seja, quer meio que decidir ou direcionar, mas buscando, achando que está ajudando. Uma relação abusiva já é uma manipulação. Ou seja, a pessoa tem consciência de que ela está direcionando e guiando a pessoa e que ela está fazendo isso também na visão dela. Ou seja, não necessariamente só em benefício dela, mas em benefício da relação. Então, assim, eu até fiz, né, uma formação em amor patológico em que a gente falava muito dessa distinção, né? Porque, assim, as duas são ruins, lógico. Mas uma relação tóxica, ela pode ser sinalizada para a pessoa em que está fazendo e falando só, olha, eu entendo que mas isso eu gostaria de fazer. A pessoa, é verdade, pode se tocar. A relação abusiva, não. A pessoa está manipulando. Entendi. Manipulando. E aí, como é que a gente pode se dar conta de que está num relacionamento, que abusivo. se fala de red flag? Red flag. Red flag a gente viu muito falar, né? De red pills também e tal. Já até eu fui lá, né? Então, eu acho que o grande ponto é, você está se sentindo sufocado? Você está se sentindo manipulado? Tá te fazendo mal a relação e você tá só se mantendo nessa relação porque você ama, aí a gente volta pro amor, né? Porque a gente quer estar ali. Então, assim, o quanto tá sendo... Ou porque tem uma dependência emocional. Exatamente. Então, muitas vezes é importante você perceber... Às vezes, sabe quando eu falo muito isso? Sair um pouco da relação, que é tão difícil, né? Sair e olha pra relação. Né? Isso faz parte também do autoconhecimento. Ou seja, você sair e você se olhar e falar... Peraí. E aí vem a comunicação. Numa relação tóxica, é mais possível, porque às vezes a pessoa não se dá conta porque ela está fazendo isso no intuito de ajuda, né? Como eu falei já. Mas numa relação abusiva, já é mais difícil. Porque a pessoa é mais manipuladora, muitas vezes ela tem uma certa obsessão. Então, assim, sem querer dar nomes, né, psicológicos, eu acho que o grande caminho é você perceber se aquele incômodo é um incômodo que você lida ou não. Em relação ao relacionamento, né? A gente está falando de uma relação tóxica, uma relação abusiva. E aí, se você lidar, comunica, conversar. Acho que esse grande ponto, a ausência da coragem da conversa, né? A gente também fala da coragem, voltamos. Né? Muitas vezes a pessoa não quer para não ter embate, para não quebrar. E é fundamental. Pelo contrário, isso gera o quê? Conexão. Né? Então, quando você percebe que você tem uma dificuldade, que você não se sente confortável de chamar esse abusador para uma conversa, já é um indício, né? De que você, cara, tem uma dificuldade ali de desenvolver uma conversa, de tentar resolver uma questão, é um indício de que você está com um manipulador. Sem dúvida, sem dúvida. Lógico que eu não gosto de colocar tudo em padrões, sabe? Porque a gente está falando de ser humano. Né? A gente está falando de pessoas. Mas se você não consegue manter uma conversa no sentido... Assim, não conseguir. Não é uma vez, né, gente? Por favor. Sim, claro. Às vezes é teimosinho mesmo. Exatamente. Só teimosinho. Teimoso, né? Eu sei porque eu conheço bem. Ele que não usa. Eu conheço vários teimosinhos. Como seria? Teimosinhos, né? Teimosinhos, claro. Mas isso faz parte da vida, faz parte das relações humanas. Mas quando você percebe que a pessoa não quer mudar, ou não quer te ouvir, ou não quer perceber,
aí já é um grande indício, sim. Ok. Bom, agora vamos falar de sexo, tesão, sexualidade. Parou com esse assunto também bad, assim, né? Vamos falar uma coisa mais quente. Vamos trazer calor para esse estúdio. Os outros são quentes, mas no outro... Não, vamos falar agora de sexo. E e antes de entrar nesse tema, sexo, eu vou falar aqui em nome de todas as mães de adolescentes, tá? As mães transam, ok? Pasmem. Porque as mães de adolescente, elas sofrem, entendeu? Ai, mãe! Ui! Nossa, você não... Gente, mãe transa, tá? Ok? E tá tudo bem. Pronto, pergunta. Fale. Mulheres têm menos desejo sexual que os homens? Lógico que não. Evidente que não. Isso, na verdade, é um padrão cultural de que o homem podia sempre falar mais do seu desejar, né? Eles eram muito mais abertos entre eles, lógico, para falar com a mulher, por favor, né? Não. Cientificamente comprovado que nós temos tanto quanto desejo como o homem. Agora, esse despertar de desejo é diferente, né? No homem e na mulher. Sim, sim. Na verdade, Isso não quer dizer que nós não tenhamos desejos viscerais, intensos e sexualmente, né? Do sexo. Mas sim, a construção ela é diferente, né? Lógico, a mulher pode ver um homem e achar lindo, né? E não é eu vou ter tesão, quero transar, né? É diferente. Você precisa ter um contexto, né? Eu penso assim, né? A É um gente contexto. precisa de estar envolvida não só fisicamente, mas de estar ali num papo agradável, tem que ter alguma coisa te conectando ali. É muito mais imaginativo. Sim. Mas não quer dizer que nós também não tenhamos um desejo mais visceral. Sim, pode né? acontecer. Pode acontecer. Mas a construção feminina, né? E aí, quando eu falo, por favor, gente, feminina, eu tô falando numa questão de um olhar, não é com gênero, tá? Uhum. Por favor, não tô falando de identidade de gênero. Eu tô falando até porque o homem pode ter também, né? Numa construção mais imaginativa. Mas é algo que a gente vê muito historicamente. Eu já falei, né, antes. Então, é importante ter essa imaginação. O homem, às vezes, fica com desejo. Eu ia falar aqui uma coisa, mas eu acho que eu me segurei. Pode falar, gente. Qualquer coisa, o editor vai pi, entendeu? Ficar de pau duro, né? Porque olhou uma mulher gostosa, né? Lógico, isso acontece mais na juventude e tudo. Mas porque viu aquele corpão, aquele bundão. Ou então viu alguém que foi desejante. Diferente da gente. Verdade. E sexo e menopausa? Como melhorar o desejo sexual e o prazer na menopausa? Aliás, vamos ter uma roda de conversa aqui com a Anne. Vai ser ótimo. Aqui em Lisboa. Com as conversas maduras, né? Com a Kátia, queridíssima. Falando, eu acho que o grande ponto que eu gostaria de falar da questão da menopausa é que, ainda bem, está sendo desmistificada. Hoje a gente tem caminhos, não só fisiológicos, né? A gente está falando da questão hormonal ou outros tipos de como também a questão terapêutica. Tanto na psicologia como exercício, como, né, minha médica falou, Anne, hoje musculação para você é remédio. Antes você queria para performance, né, e tal. Não, é remédio, né? Então, o desejo na menopausa, ele foi muito mistificado, né, no sentido de que a mulher entra na menopausa, acabou a sua vida. Vida, eu não tô falando nem da questão de libido, nem do sexo. Eu tô falando, acabou a vida. Pele ruim, dorme mal, cabelo caindo, você não vai ser mais atraente. Você vai ser simplesmente a mãe, se for mãe, né? Se é a mulher que tiver filhos, ou uma mulher, ou profissional, muitas vezes. E mesmo assim, na profissão, não, já tá na menopausa, já não, né? Bem, o desejo, ele existe. Hoje, na questão hormonal, para as mulheres que podem fazer a reposição ou queiram fazer, ele né, reativado. E, além disso, o desejo está aqui. O desejo está aqui, na cabeça, numa construção. Então, pode-se criar momentos de desejo, né? Com o seu parceiro, ou com, sabe, o seu futuro parceiro, ou apenas o casual. Mas você pode criar. Então, não é a menopausa, né? É aqui. Por isso que é importante não esquecer.
que o desejo está aqui. É a construção que a gente a vida toda escutou, né? E vai incutindo isso na cabeça. Exatamente. Pra gente afastar e falar, não precisa ser desse jeito. Não precisa, e não é desse jeito. E a gente está aqui falando justamente para também colaborar para essa desconstrução, né? Eu estou no climatério, então eu posso falar, eu ainda não estou na menopausa e tenho desejo, muito desejo. Desejo não só sexual e desejo pela vida. Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. Agora, é interessante, porque eu conversando com uma amiga minha que é jovem, Sim. e é exatamente, ela questiona o contrário, assim. Quer dizer, ela fala que ela não tem desejo, assim. Para ela, o sexo é uma coisa que tanto faz, tanto fez. De passar 3 meses sem, tá tudo bem. E eu lembro que essa conversa me chocou porque eu sou o contrário. Eu tenho libido de 85 anitas depois de 30 dias no retiro espiritual. Que beleza, hein? E aí eu fico me questionando o que tá normal aqui. Eu sou anormal? Ela que é anormal, entendeu? Quer dizer, ou se existe pessoas que não gostam de sexo. Sim, Tícia. Na verdade, o que é normal? Né? A gente começa na classificação. Bebida de 85 anitas eu acho demais. Não, mas mesmo assim, o normal ele vem justamente de uma padronização social em que coloca o que é normal, dentro de um senso comum, né? Existem pessoas que realmente o sexo não é uma prioridade ou não é interessante. Eu não gosto muito de falar de prioridade, né? Mas assim, não faz parte da vida. Se tiver, ok. Se não tiver, tudo bem. E tudo bem. Se a pessoa ela se sente bem assim, eu acho que esse é o grande ponto. A pessoa se sente bem. Ela está tendo relações, né, dentro da profissão, amizade, ou até eventualmente uma relação afetiva. Ok. É primeiro olhar para si. Eu estou me sentindo bem? Tudo bem. Então não tem isso. Tudo que faz com que eu não me sinta bem nas minhas relações, vamos voltar para as afetivas e sexuais, é importante você olhar. E não simplesmente deixar levar. Se ela se sente bem, eu tenho uma paciente que ela também veio para mim por conta disso. Ela não tem desejo, assim, sexual, ela não tem vontade. E, lógico, veio de uma construção dela muito das pessoas que ela se relacionou também. Mas ela não sente falta. E ela veio me questionar, mas como que eu não sinto falta? Eu falei, vamos lá, ok. Você sente falta de sentir falta? Ela, não. Eu falei, então é um problema para você? Entende? A gente não faz, nós não fomos criadas, aí eu vou falar um pouco das mulheres, pra gente olhar pra si. Era sempre olhar pra fora. Do né? que é expectável. E os homens também, né? E aí a gente, na verdade, vamos generalizar, mas os homens falavam mais, né? Assim, abertamente entre eles. Mas assim, ninguém falou. Você vai olhar pra você, tá bom, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, não vamos focar no normal, vamos focar no que pra mim me faz sentir bem ou não. Ou está me prejudicando em outros aspectos da vida. Aí sim. Porque também aquele excesso, né? Também passa a ser um problema. Não, a compulsão sexual é uma questão, tanto que é uma área que eu me interesso, né? Acho que dentro da sexologia tem 2 partes que eu gosto muito, que são os relacionamentos afetivos sexuais e a compulsão sexual. Eu também fiz uma formação em compulsão sexual e é uma dependência. É uma dependência. A compulsão sexual é uma dependência que te tira de dentro, assim, você só vive... Lembra da dependência emocional que eu falei? Também você acaba atrapalhando todos os outros aspectos da vida, né? Além de você se colocar em risco, né? E a gente está falando de coisas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? Em lugares públicos, né? A gente já está falando de um nível maior na compulsão sexual. Ô, Anne, lá no seu Instagram você dá dicas de como se reconectar com o seu parceiro. Qual é o caminho? Olha, Nalu, conversa. Comunicação. Aí o que os homens não gostam de conversar. Exatamente. Mas aí, vamos lá. A gente tem que também, e aí vem o grande ponto. Se eu tô me conhecendo e vejo que, né, os meus incômodos, os meus pontos, você também tem já um grande caminho para estar aberto para conhecer o seu parceiro, né, ou parceira. Então, acho que o grande ponto é, se eu me conheço e vejo meu parceiro, eu também tenho uma abertura maior para poder... Né, converso, agora é uma hora boa para conversar, agora não é uma hora boa, né? Lógico, isso a gente não tem varinha de condão, né? Nem mágica, nem bola de cristal, como eu falo. Mas é assim, é a conversa. Acho que para você se reconectar com o seu parceiro, é olhar para ele ou para ela, né? Parcerias, para sua parceria, eu gosto de falar assim, e ver como é que a gente pode tá
dentro de uma relação, por exemplo, eu que tenho uma relação muito longa, me reconectando com ele, né? Sempre tá me reconectando, conversando. E eu sei que é difícil, né? Eu vivencio isso em casa, uma pessoa que também não gosta muito de conversar. Eu gosto, vocês já viram. Então, assim, é buscar dentro do outro, que é diferente de mim, caminhos para reconectar. Então, eu gosto disso. Então, vamos ver um jogo juntos. Vamos, não sei o que, né? Sabe? Não é sacrifício, gente. É conversa, né? Porque sacrifício, senão, não tem como. Não dura. Não dura, sempre. de jeito nenhum. Para Vamos. finalizar, Anne, quais são seus planos para o futuro? Temos novos projetos? Olha, como eu falei, eu tenho muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, né? Então, assim, eu gostaria muito de estar cada vez mais fazendo grupos terapêuticos. Inclusive, eu apresentei agora em 2 congressos os grupos terapêuticos que eu conduzo, né? Eu comecei a conduzir com dependentes químicos e pacientes psiquiátricos numa clínica em que eu trabalhei. E são grupos terapêuticos em sexualidade, em que eu trabalho relacionamento, trabalho a psicoeducação e sexualidade. Então, eu gostaria de levar esses grupos para além, né, dentro, não só para clínicas, mas empresas, né? Hoje eu faço grupo como voluntária no INCA, lá no Brasil, no Rio de Janeiro, em que eu faço esse grupo com mulheres. Então, eu poder levar a sexualidade de uma forma lúdica, mas com todo embasamento, para empresas, né? Como eu trabalhei muitos anos e ainda presto serviço para uma empresa também no Rio, em que eu faço esse grupo. Trabalhei muitos anos com treinamento e desenvolvimento. Acho que o grande foco agora, né, depois que eu apresentei nos congressos, tanto no brasileiro quanto no internacional, tá fazendo esses grupos terapêuticos. E quem sabe dar aula, que é meu grande sonho, dar aula em faculdade. Eu gosto muito. E esse livro? Fala aí. Ai, gente, olha só. É meu amor, meu e da Jamile. A Jamile é uma grande amiga, também psicóloga e sexóloga. Eu tô no Rio, ela em Porto Alegre. E foi um encontro muito interessante, porque ela... Contar rapidamente a história. Ela me conheceu no congresso, no penúltimo congresso de sexualidade brasileiro, aqui lá no Brasil. E ela me viu lendo um poema erótico. No final do congresso eu li esse poema. E aí, a gente foi se encontrar, sabe aonde, gente? Olha que interessante, em Portugal. Eu fiz uma imersão em sexualidade no Porto, na Faculdade do Porto, que é a única faculdade aqui na Europa que tem um laboratório em sexualidade. Lindo, maravilhoso. E a gente se encontrou e ficamos uma semana. E foi quando ela falou, Anne, posso fazer um convite? Vamos escrever um livro juntas? Falei, tá, mas por quê? Ela, porque eu vi você escrevendo poema e tal, e eu queria e tal. A ideia do livro, ela surgiu para o livro ser uma ferramenta dentro da terapia sexual para as pessoas que busquem o quê? Intensificar ou... eu não vou falar renascer, porque eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Vamos falar intensificar a sua libido, o seu desejo. Então, o livro, ele é um livro de contos eróticos. Antes de cada conto erótico, ele tem uma iniciação, que eu chamo de preliminares, em que tem uma escrita falando, não cientificamente, mas falando do tema do conto. E nós fomos construindo juntas esse livro. Foi muito interessante. Agora, o livro ele não é só uma ferramenta, né? Para os pacientes, né? Para os clientes dos nossos colegas também terapeutas sexuais. Ele é um livro para todo mundo. Então, a ideia, né, igual uma psicóloga que ela comprou o livro e ela escreveu assim, eu devorei. É isso. A ideia é que o livro traga essa realização do desejo, né? Por isso que são desejos, os meus, os seus, os nossos. O título, né? Porque desejo é amplo, né? E cada um sabe o seu... Quer dizer, cada um sabe não. Às vezes importante tem que descobrir, né? E, assim, eu tô apaixonada pelo livro. E vai ser lançado? Então... Ele foi lançado no Congresso em Belo Horizonte. E vai ter um lançamento agora, dia 17 de outubro, no Rio de Janeiro, lá no Leblon, na Livraria Argumento. Todos convidados. Muito legal. E depois, em novembro, no dia 30 de novembro, em Porto Alegre, também num evento de psicologia do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul. E aqui em Portugal, aqui em Lisboa, eu tô falando aqui em primeira mão para vocês. E também vou estar no grupo de Conversas Maduras, em que a gente vai estar falando de desejos. Né? Muito legal.
legal. Ana. Parabéns. Parabéns. Muito linda. Eu que agradeço. E vamos fazer esse lançamento aqui em Portugal também. Quem sabe Vamos! você vai estar na Feira do Livro do ano que vem. Super, super. Vamos fazer? Eu super topo. Quero muito, muito. E eu acho que é uma, assim... Depois eu quero que vocês me digam, tá? Off record. Né? Vocês falam o que vocês acham. Posso dar pra vocês? Olha aqui. Ó. Obrigada. Beijo. Obrigada. Depois me diga. O que vocês acharam? Tem. Gente, eu tô quase muito chorando. Tudo eu choro, né? Ai, que lindo, Anne. Obrigada, Nada, gente. com muito amor. Olha, Muito amor. conheço a Anne já, ó. Muitos anos, verdade. Ai, que lindo. Obrigada. Ai, E é uma gente. prova isso, de você escrever aqui que nem o Atlântico separa as verdadeiras amizades. É, Isso total verdade. Nem o Atlântico. É o coração que une a Obrigada. gente. Obrigada. Bom, você tá pensando que é só você que deu presente aqui? Não, querida. Ah, Nós vamos fazer agora o quiz, o Papo Rápido, que era Papo de Verão. Quando acabou o verão, Papo Rápido. Acabei de inventar esse nome. opa! E aí chegou aquele momento que a gente gosta muito, que o convidado fica muito nervoso, porque está valendo aqui um não. presente misterioso. Então, o quê? São Vamos lá. perguntinhas que eu vou fazer aqui, eu e a Ana, nós vamos fazer. E você tem que responder rápido. Tá bom. entendeu? Vamos ver. Vamos Ai, ver. meu Deus. Uma comida portuguesa que você adora. Bacalhau. Qualquer um? Qualquer um. Eu amo bacalhau, até me dá água na boca. Um lugar em Portugal que você recomenda visitar. Sintra. Uma palavra em português de Portugal que você achou curiosa. Taraqueca. E o que é isso? Transar. Gente, desculpa, é que eu perdi até a noção. Gente do céu, eu acho o máximo. Apesar de, vou ser honesta, tá, gente? Só um parênteses no quiz, eu sei e tal. Dar, a gente não dá, né? A gente entrega, a gente troca, a gente experiencia. Então, mas ok, achei curiosíssima. Taraqueca. Tamanho documento? Gente, botaram essa pergunta aqui do nada. Não. Foi alguém da produção aí querendo. Desculpa, veio sem querer. Tamanho documento? Não e não e não. Tamanho não é documento, né? Eu acho que saber usar. Veio essa pergunta aleatória num quiz ingênuo desse. Bem Não entendi ingênuo. nada. Exercício físico favorito. Aí isso é fácil. Corrida. Aí não vejo a hora de voltar. Um hobby que você gosta de praticar fora do trabalho. Bem, a corrida é um hobby, mas é um esporte, mas fotografia. Que legal. A Anne já foi fotógrafa. Verdade. Não sabia. Verdade. Uma música ou artista português que você gosta. Eu agora tô ouvindo muito Carminho e Marisa, mas assim, eu acho que a música que assim, quem me dera, Marisa. Pronto. Legal. Um objetivo que você ainda quer alcançar. Eu quero muito, né? Eu já falei aqui que meus planos. Eu acho que o grande objetivo agora é poder fazer diferença com a minha profissão, né? Já que eu quis, depois de mais velha, fazer psicologia, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e não terem receio de ser quem são. É isso. Bom, ela ganhou, conseguiu, foi rápida, foi ágil. Eu falo muito. Ai, agora. hoje ganhou até 2. Ó. Ai, vou abrir, peraí. É surpresa, ninguém Meu Deus. ninguém sabe. Ai, ela é linda, gente, ó. Sabe pra onde vai? Pro meu consultório. A canequinha do nosso papo e uma camisa pra você correr lá no Rio de Janeiro. Lógico. Tirar foto e marcar vocês com muito amor. Obrigada, muito obrigada. Porque assim, eu fui cara de pau, eu falei que eu amo podcast, ele tava vindo pra cá. Aí eu falei, Ana Lu, posso? Você sempre pode. Posso. E aí ela falou, lógico, amiga. Aí eu mandei pra Tícia, falei, Tícia, e aí o que precisa? Então, assim, quero muito agradecer. Primeiro, sou muito grata. Também vou ficar emocionada, assim, de estar aqui com vocês. Pra mim, as amizades, elas têm muito, muito, muito valor. Então, É uma muito botando a obrigada. outra pra cima, não é isso? É isso. É a gente junto, sempre. Vocês contem comigo sempre.
Ai, muito obrigada. Obrigada. Foi sucesso. mara. Beijo, Tchau, sucesso pra nós gente. todos. Tchau. Beijo, Ó, beijo. Não beijo. esqueçam de curtir, assinar. Eu já dei tchau pra todo mundo. Ah, também é muito importante, gente. Quem quiser me seguir, posso Não, falar? a gente vai colocar Ah, no... ótimo. Vai colocar no seu Instagram seu Instagram também, vai ficar tudo... Ah, e o nosso apoiador dessa temporada, que eu já ia esquecendo de falar, olha como eu tô ruim de merchan aqui, tá ruim. É Learte Clinic, né? É Nosso verdade. apoiador nessa terceira temporada agora. É. Então, estaremos também divulgando. Beijinho, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.